1 Samuel, capítulo 8. Tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito chamava-se Joel, e o segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Porém seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza, e aceitaram subornos e perverteram o direito. Então os anciãos todos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá e lhe disseram: Vê, já estás velho e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constituí-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe, como o têm todas as nações. Porém esta palavra não agradou a Samuel quando disseram: Dá-nos um rei para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor. Disse o Senhor a Samuel: Atende à voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele. Segundo todas as obras que fez desde o dia em que o tirei do Egito até hoje, pois a mim me deixou e a outros deuses serviu, assim também o faz a ti. Meus amados irmãos, o povo de Israel, os chefes das tribos, vão até Samuel e eles fazem um pedido a Samuel, que Samuel possa constituir um rei sobre eles. Esse pedido que eles fazem é como se fosse eu e você orando. É claro que não é uma oração dirigida a Deus, mas quando eles vão falar com Samuel, Samuel é o representante de Deus. E quando eles vão falar com Samuel, é como eles estivessem falando com o próprio Deus. Imagine você orando assim: Deus, eu estou querendo um outro governante sobre a minha vida, porque o Senhor não tem sido o suficiente para mim. É a mesma coisa. O que eles estão pedindo aqui, é claro que há um peso maior, porque quando se fala em oração, nós imaginamos isso é um peso maior, isso que o pastor está dizendo. Mas não é. É a mesma coisa. Falar com Samuel, era o representante de Deus, era igual falar com Deus. E esse pedido tem até algumas justificativas por causa dele. Por exemplo, no período de Samuel, era o período dos juízes. E no período dos juízes, o povo, cada um fazia o que achava melhor. E isso era um período de grande rebeldia por parte do povo, infelizmente. Porém, entre um e outro juiz, onde o povo se voltava para Deus, onde o povo vivia em amor, em adoração a Deus, e isso era o tempo todo. Depois o povo se desviava dos princípios de Deus, e Deus mandava uma nação inimiga, exercia o juízo sobre eles, eles se arrependiam, Deus levantava um juiz, que era um libertador, libertava o povo e o povo voltava para Deus. É claro que já tem muitos anos Samuel sendo juiz sobre Israel. Mas agora Samuel é velho. Quando você lê o capítulo 8, você vê que Samuel é velho. No verso 5 fala essa verdade. A partir do verso 1 ao verso 3, você vai ver que Samuel tinha 2 filhos, Joel e Abias. E eles eram juízes em Berseba. Mas esses homens, filhos de Samuel, eles não andaram no caminho do seu pai. Eles eram avarentos, eles aceitavam suborno, eles pervertiam o direito. Então o povo viu que Samuel estava velho e disse assim: nos dá um rei como tem as nações. Sabe, irmãos, é meio que um pedido de dizer, não só eu quero um governo que eu possa ver, tocar
e manipular, como o povo, em capítulos anteriores, achavam que manipulavam a Deus através da arca, e você sabe o que aconteceu? É como eles te dissessem assim: olha, todo mundo tem um rei, nós queremos ser igual a todo mundo. Mas eles esqueceram que Deus não chamou Israel para ser igual. Deus chamou Israel para ser diferente. Quando nós atentamos à palavra de Deus, em 1 Pedro, nós sabemos que nós que somos o Israel de Deus, fomos chamados para ser diferentes do mundo. Não sermos a mesma coisa. Israel tinha de ser luz para as nações. Israel tinha de ser testemunho vivo. Nós somos raças eleitas, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós precisamos compreender isso. E apesar das desculpas boas, pelas quais eles pedem um rei, não era suficiente. Era abandono de Deus. Era um pedido de independência de Deus. É claro que Samuel, quando ouve isso, fica triste. E Samuel diz: olha, eles estão me rejeitando. E o Senhor diz: não é a você que eles rejeitam, mas é a mim. Sabe, irmãos, Deus tem consciência plena do que o povo quer, porque Deus conhece o coração de cada um, e eles queriam uma independência do Deus Todo-Poderoso. Eles queriam um rei que pudesse ser manipulado por eles, segundo o seu gosto, segundo o seu prazer. Eu quero ministrar ao meu e ao seu coração o seguinte tema: quando Deus permite o que queremos, mas não o que precisamos. Sabe, irmãos, algumas vezes Deus permite algumas coisas que queremos, mas não é o que nós precisamos. E Deus permite atender às nossas orações, os nossos desejos, só para mexer em nossas vidas e nos ensinar a entendermos que Ele é o Senhor. Eu não sei se Deus já te deu alguma coisa que você pediu tanto, insistiu tanto, e depois de ter, você percebeu que aquilo não tinha nenhum significado, que não havia nenhum proveito, que não tinha nenhum motivo que você achava que deveria ter aquilo, e aquilo iria trazer a satisfação para a sua vida. Sabe, irmãos, infelizmente, eles estão acusando aqui Samuel de ser um mau pai, e de fato ele foi. Não como foi Eli, mas de fato ele foi um mau pai. Mas, todavia, há uma conformidade com o mundo da parte de Israel tão grande. E o seu desejo é tão perigoso, porque eles rejeitam a sua vocação política, de ser luz para as nações. Ele despreza a sua identidade de ser sacerdote. Eles abandonam a sua missão de ser luz. E isso é muito duro. Porque quando as pessoas perdem o significado do qual Deus nos chamou, perde tudo. Se você perder a sua identidade em Cristo, nada mais serve para a sua vida. Se você perde o senso da missão, o senso do propósito da sua vida, não serve mais para nada. E eu quero ministrar esse tema, quando Deus permite o que queremos, em 3 partes. E a primeira parte eu quero convidar o povo de Deus a ler comigo. 1, 2, 3. O povo rejeita a liderança de Deus. É o primeiro ponto. A nossa mensagem não vai ser só no capítulo 8. Deixe a sua Bíblia aberta
vai ser capítulo 8, 9 e 10. É essa sequência. Quando você vê o capítulo 8, por exemplo, você vê o povo pedindo a Deus um rei. E Deus manda Samuel advertir o povo que tem alguns danos nisso. Mas Deus concede. No capítulo 9, vocês vão ver a escolha de um rei. E a escolha de um rei, nós vamos tratar esse segundo tema assim. 1, 2, 3. Deus permite sim. Deus atende o pedido do povo. O povo faz um pedido de autonomia, de rebelião contra Deus, e Deus atende esse pedido. Sabe, irmãos, parece até brincadeira, porque quando nós pedimos segundo a vontade de Deus, nós recebemos. A Bíblia diz isso. Mas agora o povo faz um pedido que não tem a ver com a vontade de Deus, tem a ver com rebeldia do coração. E Deus atende. É claro que Deus atende porque havia um plano de Deus por trás de tudo isso. E no projeto de Deus, por trás de tudo isso, estava a ideia de Deus tratar esse povo. E em terceiro lugar, nós vamos ministrar o seguinte tema: a escolha que agrada aos olhos, mas não o coração. Porque a escolha de Saul foi uma escolha que agradava os olhos, mas não agradava o coração. Saul não tinha caráter. Ele tinha beleza, aparência. Ele era alto, o mais bonito de Israel e forte. Ele não era gordo, não era baixo, nem careca, Josebias. Mas ele era um homem bonitão. Imagine. E o povo viu isso nele. E o fato dele ser um homem bonito, se achava que isso era o suficiente para ele ser um bom rei. Em primeiro lugar, como já falei com os irmãos, o povo rejeita a liderança de Deus. E o capítulo 8 vai tratar sobre essa rejeição. A partir do verso 5 ao verso 8, do qual nós lemos, você vai ver o povo rejeitando a liderança de Deus. Esse povo rejeita, esse povo quer independência de Deus, esse povo quer fazer o que eles achavam melhor. Esse povo quer viver aquele ciclo maldito, triste, que Israel vivia no período dos juízes. Eles querem fazer segundo a sua própria vontade. Sabe, irmãos, quando nós entendemos isso, quando nós compreendemos isso, entendemos que Deus revela a Samuel que o pedido do povo não era apenas um pedido político, mas era um pedido teológico. Eles estavam dizendo: queremos um rei, não queremos que o Senhor reine sobre nós. Nós queremos não o modelo de Deus, o jeito de Deus. Nós queremos o modelo humano, visível. Nós queremos o modelo como há nas outras nações. Nós queremos, não queremos depender do que é invisível, mas queremos depender do que é visível. O problema central não é querer um rei. É a motivação pela qual as pessoas querem um rei. A motivação é rejeição da liderança de Deus. E sabe por quê? A questão não é querer um rei. Porque a Bíblia anteriormente já apontava para um rei
que nós louvamos nessa noite a respeito dele, que o salmista fala a respeito dele. A questão não é querer o rei, não é essa. A questão toda é a motivação errada. Por que eles querem um rei? Eles não querem um rei porque o rei é justo. Eles não querem o rei porque o rei vive em humildade, em obediência aos princípios de Deus, à verdade de Deus, tem integridade. Não. Eles querem um rei porque nas outras nações tem um rei. E eles também querem ter um. É claro que até o livro de Juízes não vai censurar a ideia de um rei. Porque não tinha rei, cada um fazia o que se achava melhor. A proposta do livro de Juízes, que ao mesmo tempo já era uma proposta de um rei. Mas não um rei com a motivação errada. Sabe, os nossos pedidos, as nossas orações revelam os nossos desejos reais. Revelam isso. E sabe, e eu vejo que muitas vezes nossa vida se rebela contra a vontade de Deus. Algumas vezes nós não falamos como esse povo, não queremos, Senhor, que o Senhor venha dirigir as nossas vidas, mas nós damos grito de liberdade e de autonomia com os nossos atos pecaminosos, distante dos princípios de Deus e da verdade de Deus. Essa semana, na quinta-feira, eu estava pregando aqui na igreja sobre os princípios do maná. E eu aprendi muito ensinando e lendo a ideia do contexto do povo de Israel no deserto. E que Deus não permite que o povo de Israel vá pelo caminho do mar, que era um caminho curto até Canaã. Só em meio ao litoral, Deus faz com que eles andem pelo deserto, que é um caminho muito mais longo, e por causa da rebeldia deles, eles ficaram 40 anos peregrinando no deserto. E a primeira vez que eu li essa história, não sei quantos anos atrás tem, mas eu pensei assim, que povozinho ruim esse povo de Israel. Juro que eu pensei, que povo ruim. Todo dia Deus manda um maná. Eles experimentam o Deus da provisão. Todos os dias, imaginem, os caras estão no deserto. E no deserto de dia é quente demais. E de noite é muito frio. Eu nunca fui em um deserto. Mas eu já fui para o sertão nordestino. E de dia é quente. E de noite frio. Muito frio. Mas sabe o que Deus fez com eles? De dia Deus coloca uma nuvem. Todos os dias eles viam o cuidado de Deus. Deus, que é o provedor com maná, é o Deus que cuida da vida deles todos os dias. Cara, ninguém no deserto ficou queimado do sol. Ninguém. Ninguém. Pense, e de noite, Deus envia uma coluna de fogo. E a coluna de fogo era uma demonstração do cuidado de Deus e da proteção de Deus. E o cuidado mais proteção de Deus era tão grande sobre aquele povo, porque o fogo aquecia eles, iluminava o caminho e afastava as feras selvagens. Sabe? Era algo maravilhoso, era para aquele povo dizer: Deus, como o Senhor é bom. E quando eu li a primeira vez isso, eu parei e pensei, que povo ruim. Mas eu não tinha consciência que eu era aquele povo. Hoje eu tenho consciência que nós somos ruins como aquele povo. Porque aquele povo que passou 40 anos no deserto, eles cresceram, quem era criança,
E as roupas cresceram com eles, os tênis também, as sandálias, não tinha tênis, né? As sandálias cresceram com eles, eles não tiveram privação. Mas eu olho, e você? E eu? Você não tem de privações. Talvez você vive uma vida simples, mas você tem roupa, você tem uma sandália, todo dia tem comida na sua mesa. Seja boa ou ruim, talvez não seja algo que você deseja, mas todo dia tem comida na sua mesa. E por que você reclama tanto? Por que você murmura tanto? Então, a sua murmuração, muitas vezes é como se fosse um grito a Deus, dizendo: o Senhor não está fazendo certo. E é a mesma rebeldia da qual nós vivemos. Ou até mesmo quando assistiu o tsunami acontecer, milhares de pessoas morreram. E eu vi tantas pessoas dizer: onde é que estava Deus nesse momento? Porque Deus permitiu essa situação. É como se dissesse: Deus, o Senhor não está governando de forma correta. Ou até mesmo quando nós vivemos uma situação difícil, triste, caótica, de dor, perda, luto, tristeza, angústia. Talvez você em algum momento já falou: Deus, por que o Senhor permitiu tal coisa? É como você dissesse: Deus, o Senhor não sabe o que é melhor para mim, esse negócio não é bom para a minha vida. É claro que depois que nós passamos por tudo, das coisas das quais nós passamos, nós entendemos que Deus, Ele estava reinando em meio ao caos e estava dirigindo todas as coisas. A nossa série fala sobre isso, sobre o Deus que reina sobre o caos. E sobre esse caos da independência de Deus que o homem quer viver. Deus está reinando e Deus permite eles fazerem isso e resolve dar a eles, mas eles precisam ter clareza das consequências. Algumas vezes Deus nos dá algumas coisas das quais nós não deveríamos ter, porque talvez não sabemos usar o que Deus nos dá da forma certa, porque talvez os nossos desejos são desejos rebeldes ao Deus Todo-Poderoso. Então Deus decide dar a eles. Eles querem um rei, eu vou dar um rei. Verso 9 do capítulo 8. Mas Deus pede que Samuel possa adverter esse povo. Certo, eles querem um rei, eu vou dar um rei. Mas adverta eles. Entenda que há consequências de ter um rei. E aquele povo, quando você lê do verso 9 ao verso 18, você vê que Deus está dizendo: há consequências. E as consequências que Deus cita na ideia de ter um rei, parte dessa ideia: o rei vai tomar, não vai dar. O rei não vai te dar o que você acha, segurança e estabilidade, e um rei que você manipula. O rei vai tomar. E é essa dinâmica que acontece do verso 9 ao verso 18. É a ideia que o rei vai tomar do melhor da sua lavoura. Verso 11 vai dizer: ele tomará os vossos filhos e empregará no serviço dos seus carros como seus cavaleiros. É a ideia que esse rei não vai dar, mas vai tomar. Verso 13 diz: tomará as vossas filhas para perfumista. Verso 14, ele continua: tomarás o melhor da vossa lavoura, e eu já tinha citado. O verso 15: as vossas sementeiras e as vossas vinhas dizimarás. Sabe, o verso 16 diz: também tomarás os vossos
vossos servos, as vossas servas, os vossos melhores jovens, os vossos jumentos. E mesmo o povo sabendo dessa advertência tamanha do que é ter um rei, ele não vai te dar, ele vai tomar de você. E o povo, mesmo assim o povo insiste. Mesmo assim, o povo não recua. O povo quer um rei. Sabe, irmãos, é triste. É triste quando nós não entendemos e não atentamos à voz de Deus e não vivemos em obediência a Deus. É triste quando nós gritamos um grito de independência de Deus. É triste. Porque talvez muitas vezes nós não fazemos isso com a nossa boca, mas fazemos isso com os nossos atos. Agora, imagine o quanto é triste, algumas vezes com os nossos atos, quando nós passamos um mês apertado, porque gastamos mais do que deveríamos. Em vez de olhar quanto recebemos e a partir do que recebemos gastar, muitas vezes gastamos e depois vamos comparar e está um rumbo. E nós paramos e dizemos: eu quero ter a autonomia de Deus. Eu não creio em Deus totalmente, que Ele é o provedor. Não vou dar o dízimo esse mês. Porque se eu der, vai me faltar. Ah, tem um irmão necessitando e eu não vou ofertar na vida dele. Porque se eu ofertar na vida dele, vai faltar na minha. Sabe, irmãos, Deus está dizendo assim: seu pedido de independência minha ou de não obediência, há consequências. Igual querer um rei. E na Santa Palavra nos adverte o tempo todo das consequências. É claro que nós sabemos que Malaquias diz que Deus vai enviar o devorador, e não é demônio, não. O migrador, cortador, são de fato espécies de gafanhotos. Mas lembre, o povo era agrícola. Então eles viviam do que plantava. Se vir uma praga de gafanhoto, acaba tudo. É como a igreja gritasse muitas vezes, em muitas situações: nós queremos independência de Deus com os nossos atos. Mesmo Deus nos advertindo do que vai acontecer. Como Deus adverte esse povo no capítulo 8. Mas esse povo, mesmo assim, insiste. Então Deus ouve o pedido. Deus ouve o pedido e dá a esse povo o que esse povo deseja. Vocês querem um rei? Eu vou te dar um rei. Vocês querem um rei? Eu vou dar um rei como você deseja. E a escolha que é feita desse rei é uma escolha que agrada os olhos, mas não o coração. Como eu já tinha falado na nossa introdução, Saul era alto, bonito e forte. Dessas três características de Davi, eu só tenho... de Davi não, de Saul, eu só tenho uma: bonito. Oh, glória! Mas não sou nem alto e nem forte. Na verdade, passo até longe de ser forte, né? Porque há uma confusão entre ser forte e ser gordo. Por exemplo, Adriano, tu não é forte não, meu irmão. Tu é gordo. Né? Tem um biotipo alto e tudo mais, mas não é forte. Aí a gente tem essa confusão. Possivelmente Saul era alguém bem musculoso. Os músculos bem definidos. Alguém que tinha um biotipo de um guerreiro, mas de um grande guerreiro. Quando você continua a ler o capítulo 9 e 10,
Você vê que quando Saul foi apresentado ao povo, no capítulo 10, ele era tão alto que a população só batia no seu ombro. Ele sobressaía todo mundo. Mas ele também era um homem muito bonito. Mas não é uma beleza comum, não. É aquele tipo de pessoa que é tão bela que você olha e diz, cara, que coisa, muito bonito, ou muito bonita. Você não já viu gente assim? Extrapola o comum. Passa muito. Ele era alguém desse tipo. Então, a escolha de Saul era uma escolha que agradava os olhos, mas não o coração. Quando Saul no capítulo 10, é apresentado como um rei, na hora que ele é apresentado, sabe o que acontece? Saul se esconde. A história de Saul parece até bonita, e parece até de humildade e de simplicidade. Quando nós lemos no capítulo 9, que Saul era filho de Quis, da tribo de Benjamim, a menor tribo de Israel. Ele era o menor povo, segundo diz a palavra de Deus, capítulo 9, verso 2. Ele tinha uma imagem perfeita de um rei. Ele parecia tudo para ser um rei, mas ele era alguém muito atrapalhado como pessoa. E o capítulo 9 mostra isso. Saul, verso 6, diz que, no capítulo 9, não no verso 6, diz que Saul foi atrás das jumentas do pai. E ele não encontrava a jumenta. Ele era um cara que não tinha muito senso de direção. No versículo 6 do capítulo 9, ele precisa que o seu servo possa sugerir a ele, para que ele procure o profeta, para que o profeta dê direção, norte a ele. No versículo 18 do capítulo 9, quando ele se aproxima de Samuel, Samuel foi o juiz que mais demorou julgando Israel. Imagine, irmãos, era para todo Israel conhecer Samuel. Quando Samuel se aproxima de Samuel, ele nem sabe nem quem é Samuel. É como alguém que vivesse nem aí para a vida, nem para ir para as coisas de Deus, nem aí para nada. O verso 18 fala sobre isso, que ele se aproxima e não reconhece que Samuel é profeta. E no capítulo 10, quando ele é ungido, ele se cala e ele se esconde. Meu Deus, é uma triste escolha quando nós olhamos que a igreja do Senhor Jesus Cristo, do passado e a do presente, gosta de olhar as aparências, se preocupa com a performance, mas não com a vocação e a fidelidade. E nós precisamos experimentar do Deus que dirige tudo, o Deus que governa tudo, o Deus que reina em meio ao caos. Devemos entender que Ele é o nosso Deus, Ele é o Senhor absoluto de todas as coisas, é Ele que dirige e guarda as nossas vidas. É como um cristão ansioso. O cristão ansioso, ele planeja tudo, mas ele ora pouco. Eu não estou dizendo que ele não ora. Ele é cristão, ele ora. Ele planeja mais e ora menos. Ele tem um desejo de resultados, mas não suporta esperar. Ele quer algo visível e palpável, mas ele esquece que existe um rei soberano que governa a sua vida, que governa a sua história e que dirige tudo. Assim como o povo de Israel se esqueceu. Capítulo 10, Saul foi ungido rei. Capítulo 10, verso 1. Então, verso 6 do capítulo 10, o Espírito de Deus vem sobre ele e ele profetiza. E ele vai profetizar no versículo 11 do capítulo 10, no meio dos profetas, e todo o povo vê isso. Mas no momento da apresentação dele, ele se esconde. Deus queria usá-lo,
mas ele é um covarde. Sabe, ele é um covarde na sua história inteira. Ele é um cara que se preocupa mais com o temor dos homens, ou do que os homens vão falar, em vez de Deus. Quando o seu reinado é rasgado por desobediência, e Samuel vai até ele e dizer: Deus rasgou do seu reino. Sabe o que é que ele diz a Samuel? Tá certo, mas não conta a ninguém não. Vamos comigo sacrificar para todos acharem que está tudo bem. Ele se preocupava com o que o outro pensava, mas não se preocupava com o que Deus pensava. Muitas vezes em nossas vidas nós queremos autonomia, porque nós não nos preocupamos com o que Deus pensa. Nós nos preocupamos com o que o outro pensa. É como dissesse: eu quero viver do meu jeito, não do seu. A igreja do Senhor Jesus Cristo, diante de tamanha verdade, ela é chamada a uma decisão. A igreja do Senhor Jesus Cristo, em todas as esferas, é chamada a uma tomada de decisão. A começar com os líderes, vamos ler em uma só voz: aos líderes. Aos líderes tem de pensar constantemente. Presbíteros, diáconos, líderes de ministérios, tem de pensar constantemente qual tipo de liderança eu estou construindo. Qual tipo de liderança eu estou imitando? A liderança de Saul, que queria agradar os homens, ou a liderança de Samuel, alguém que era a boca de Deus, alguém que era direcionado por Deus, alguém que fazia o que Deus desejava. A chamada decisão não é só aos líderes, mas é também à igreja. Vamos melhorar. A decisão, a chamada decisão também é da igreja. Como é que nós queremos ser como igreja? Igual ao mundo ou como um cidadão do reino de Deus? Viver os princípios de Deus ou viver igual ao mundo, como o povo de Israel queria? Como você tem vivido? Igual ao mundo ou igual ao reino de Deus? O evangelho do reino é o evangelho de Mateus. Vai falar muitas vezes sobre o reino e como o cidadão do reino vive. Mas de forma pessoal, a chamada decisão é de cada indivíduo. Deus Você precisa perguntar a você mesmo se Deus é o seu rei, se é Ele que governa a sua vida, ou Ele é uma opção em um momento de dificuldade que você vai atrás. Você, como líder, precisa pensar nessas implicações da primeira pergunta. Você, como igreja, deve pensar constantemente quem você é e como você vive, imitando o mundo ou o reino de Deus. Mas você, como indivíduo, deve pensar: Deus é o meu rei ou apenas uma opção nos momentos difíceis da minha vida? Sabe, irmãos, o ídolo desse texto é um ídolo que nos chama muita atenção. O grande ídolo nesse texto do capítulo 8, 9 e 10 é o ídolo da autonomia com aparência de sabedoria. E muitas vezes nós queremos autonomia de Deus. E parece até ser sábio, mas não tem a ver com sabedoria. Não tem a ver com sabedoria. Porque sabedoria tem a ver com o temor do Senhor. Sabedoria tem a ver com a obediência ao Senhor. E tudo que eu faço como autonomia minha
É como eu rejeitasse a Deus e querer algo funcional para a minha vida. É como eu dissesse: do seu jeito não serve, segundo está escrito na tua palavra não serve. Eu quero algo funcional na minha vida. Muitas vezes a autonomia na vida de um cristão reveste de prudência, mas no fundo é afastamento do senhorio de Deus. E nós, como homens e mulheres de Deus, nós como povo de Deus, nós como sacerdotes reais e nação santa, nós precisamos, como homens e mulheres de Deus, querer ser dependente de Deus mais e mais. Precisamos reconhecer que sem Deus nós não conseguimos, que os melhores conselhos vêm da boca de Deus e estão na sua palavra. A idolatria visível, ela pode te dar até uma certa segurança. Essa autonomia aparente sua pode trazer até uma certa estabilidade. Mas estabilidade sem arrependimento não serve para nada. Essa autonomia sua pode trazer um controle sobre a sua vida, sobre o seu ser, mas um controle sem dependência de Deus não serve. O povo queria um rei como tinha as outras nações, motivado por inveja. Nós já temos um rei dos reis, Senhor dos senhores, o rei que governa e dirige a história, o rei que nasceu de forma humilde, mas ele é Senhor e soberano sobre tudo. E podemos ver nesses 3 capítulos o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, de um Deus que não se esconde como Saul nas bagagens, mas ele nasce na simplicidade, ele nasce em uma manjedoura, ele se faz homem, ele habita entre nós, cheio de graça e de verdade, para que nele nós pudéssemos experimentar o amor de Deus, a profundidade do amor de Deus, para que ele fosse o nosso modelo. Nós podemos enxergar o Evangelho a partir que o nosso rei não foi exaltado pela sua aparência, mas o nosso rei, ele foi exaltado pela sua obediência. A palavra de Deus em Isaías diz que o nosso rei Jesus Cristo, ele era sem formosura e nenhuma aparência havia nele. Em outras palavras, o texto de Isaías quer dizer que Jesus era um homem comum, simples, e não tinha beleza. Ele era possivelmente um homem feio, mas ele não é exaltado pela sua aparência, ele é exaltado pela sua obediência e fidelidade a Deus. Esse sim é o nosso rei, esse sim é o rei que a palavra de Deus profetizava, esse sim é o rei que nós esperávamos, esse sim é o rei que nós devemos servir e nunca devemos pedir autonomia a esse Deus. O nosso rei, ele não buscou a coroa dos homens, ele tomou a cruz por amor. O nosso rei, ele não veio com o intuito de governar, mas ele veio com o intuito de formar um povo para si, uma nação para si, onde já o chama de rei, e ele se deu na cruz. Ele morreu para que nele eu pudesse ter vida. Ele morreu para que nele eu fosse feito filho de Deus. Ele morreu para que nele eu possa viver como um cidadão do reino de Deus, vivendo para a glória dele, em amor e em serviço, em gratidão e exaltação a esse Deus, Rei e soberano, esse Deus que me amou e me ama. Saul, ele usou o trono para benefícios próprios. Jesus lavou os pés dos seus discípulos. Era um rei humilde, que ensinava em todo momento. Ele é o rei que não foi pedido, mas que todos nós precisamos. Saul foi o rei pedido. Jesus não foi o rei pedido, mas é o rei que precisamos. Nós precisamos de Jesus.
o Deus que governa, o Deus que reina para todo sempre. Quando você faz um comparativo desses dois reis, você fica abismado. O Saul e Jesus. Saul, o rei concedido pelo desejo carnal. Jesus, o rei que é o coração regenerado, aprendeu a amar. Saul procurava jumentas. Jesus veio buscar os perdidos. Saul esconde na bagagem quando ele deve ser proclamado rei, no capítulo 10, verso 22. Jesus se entrega à cruz. Saul buscava a aprovação dos homens. Jesus busca a vontade do Pai. Saul reina com medo. Jesus reina com graça e verdade. Esse é o rei que nós temos. Esse é o rei do qual nós precisamos viver e viver para a glória dele. Talvez você está tentando substituir o senhorio de Jesus por alguma forma de controle humano. Talvez você tenta mudar a sua história e ergue deuses no seu relacionamento, na sua carreira ou na sua segurança financeira. Sabe, quem deve reinar sobre a minha vida e a sua vida é o Deus Todo-Poderoso. Ele é aquele que provê todas as coisas para o povo de Israel no Egito. E Ele é aquele que provê todas as coisas para nós. Ele cuida, Ele nos ama, Ele nos sustenta, Ele nos protege. Ele está conosco todos os dias, com sua presença visível e real. Ele é o nosso Rei. Não deseja nunca a independência desse Deus, nem por suas palavras, nem pelos seus atos. Mas se renda ao senhorio de Jesus todos os dias da sua vida, porque Ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Baixe a sua fronte, porque assim, talvez como Israel, você algumas vezes ou muitas vezes na sua vida, você buscou autonomia. Você tentou fazer do seu jeito, você tentou viver do seu modo, mas o seu modo não é bom. O seu modo não serve. Você precisa viver para a glória de Deus, o louvor de Deus, a adoração e a glorificação de Deus. Você precisa, em nome de Jesus, entender que você precisa submeter-se a esse rei e viver no seu reino. Deus, em nome de Jesus, a tua igreja está em oração, Pai. Oh Deus, e nós queremos te dizer, oh Deus, que o Senhor possa nos perdoar, porque muitas vezes a nossa visão de quem somos e a nossa visão de quem tu és embaça nas nossas vidas. E pelos nossos atos, oh Deus, algumas vezes nós gritamos independência, como rejeitasse ao Senhor, e queremos fazer do nosso jeito. Ajuda-nos, ó Deus, a vivermos e fazermos da tua vontade. Ó Deus, ajuda-nos, ó Deus, a reconhecermos as nossas falhas, as nossas limitações. Ajuda-nos, ó Deus, a não ser lubridiado pela nossa própria vontade, nem pelo sistema mundano, nem pelos ídolos desse mundo, mas que possamos servir e adorar tão somente o Senhor, que é digno de toda a honra, glória, louvor e adoração. Em nome de Jesus. Amém.